Graça e paz, queridos. Amém. Amados, nossa leitura bíblica hoje vai ser lá no livro de Malaquias. E, como vocês sabem, eu não costumo ler Velho Testamento, não. Nossa pegada é Novo Testamento. Mas farei isso hoje para que a gente possa entender um pouquinho do período em que nós estamos vivendo e das relações de ser humano para com ser humano. Malaquias capítulo 3, versículo de número 6. Em verdade, eu, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Amém. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te damos graças por essa oportunidade que o Senhor está nos dando, mais uma vez, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. Sabemos que um dia essa palavra será tirada do nosso meio. Por isso nós estamos fazendo a nossa parte. Com a Tua misericórdia nós estamos anunciando ela. Fala conosco, Senhor. E muito obrigado porque o Senhor ainda fala conosco. E porque nós ainda ouvimos a Tua palavra. Tira de nós todo o cansaço, toda a dor, toda a preocupação, todo o espírito de perseguição. Tira de nós, Pai. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, queridos. Ouvimos aqui em Malaquias 6 uma palavra maravilhosa do Senhor. E já eu explico porque o Malaquias 6, quando eu disse que eu não leio no culto Velho Testamento. Porque entendo que Velho Testamento são sombras do Novo Testamento. E o Senhor vai dizer aqui em Malaquias, porque eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. E tu, Jacó, porquanto eu não mudo, tu ainda permanece vivo. Porque eu, o Senhor, não mudo. E tu, o povo de Israel, porquanto eu tenho essas características, essa natureza, vocês não foram consumidos. Porque o Senhor fala isso? Porque o povo ali era fazendo raiva, era perseguindo dia e noite. Dia e noite havia uma perseguição contra o Senhor, uma desobediência terrível. Isso não é aceitável, queridos. Esses dias, uma pessoa estava fazendo uma reflexão sobre os questionamentos bíblicos, que hoje estão sendo muito natural, e isso está caindo numa normalidade. Ele dizia que está na época já de fazer uma revisão, uma atualização dos textos sagrados, uma atualização que reflita a nossa realidade. Ou seja, mais ou menos como o Estado está empurrando goela abaixo alguns termos que modificam a forma do nosso pensamento. Tem termos que você usa hoje, que se você usasse há 20 anos atrás, você estaria quebrado. Mas hoje se tornou muito normal, muito natural. Então, o questionamento desse indivíduo era para que tu fizesse uma atualização também das coisas relacionadas com a Bíblia. Algumas semanas atrás a gente até prometeu que a gente iria falar sobre, na escola, no dia de quinta-feira, sobre as questões bíblicas. Não diria uma aula de bibliologia, mas uma introdução à bibliologia, para que a gente pudesse entender um pouquinho. Antes de um missionário ele encarar o campo,
ele passa 4, 5 anos na academia, no seminário, depois é que ele vai para o campo missionário e passa ali mais um bocado de tempo, uns 2 anos, e aí é que ele vai decidir se ele vai ter condições, se ele vai encarar, se ele vai realmente segurar um arado e não voltar atrás. Mas antes ele passa por esse treinamento. O que, na verdade, não significa que ele é um homem de Deus. Ele passou por um treinamento, ele conhece a palavra, ele sabe como funciona. Agora, se ele vai seguir o Evangelho, é outro departamento. Mas é melhor do que não conhecer nada e fazer um monte de besteira e envergonhar o Evangelho, queridos. Então, a gente vai dar uma pincelada hoje sobre a bibliologia, né? Coisas que a gente aprende na academia, a gente vai tentar passar em poucas palavras, para que essas ideias satânicas, elas possam sair do nosso convívio. Hoje você, para falar alguma coisa, você fica pensando, eu posso falar isso, mas isso não é proibido falar, fala, não fala, e está uma situação muito difícil. E a gente ainda diz que vive num país democrático, que tem liberdade de expressão. Não tem, queridos. Nossa liberdade de expressão e democracia foi embora para o espaço faz tempo. E cada dia mais você está sendo minado a caminhar em filas indianas, um atrás do outro, seguindo um atrás do outro, como se fosse uma manada de boi. E a gente precisa acordar para essas coisas. Precisamos voltar ao nosso primeiro amor, precisamos voltar à palavra do Senhor, e essa palavra é inegociável. Não dá para negociar. França, mas a gente tem que dar a mão à palmatória e ver que nossa Bíblia ela é muito antiga. Ela já tem aí quase 6.000 anos e tal, 4.000 anos, 1.500 anos, 3.000 anos. Cada um vai dar uma idade para a nossa Bíblia. O que não quer dizer absolutamente nada, queridos. Os livros de Homero foram escritos aí, talvez bem antes do que a Bíblia. E ninguém discute, olha, nós temos que atualizar Homero, a Odisseia não está legal, temos que atualizar essa questão aqui de ser Ulisses voltando da guerra, temos que atualizar aqui a guerra de Troia, porque isso já faz tempo, ninguém questiona. Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 90 traduções da Bíblia. Você escolhe a Bíblia que você quer. A Bíblia que você quer, você pode escolher. Olha, eu acho que essa Bíblia aqui é legal, dá para mim entender ela muito bem. O pastor gosta da Bíblia X. Já o irmão gosta da Almeida. Já o outro ali gosta da nova versão atualizada. Tem muitas versões. E por que existem muitas versões, queridos? É porque mudou? Não, é para o nosso entendimento, melhorar o nosso entendimento. Um jovem cristão não pode encarar uma Bíblia Thompson, porque ele não vai entender nada. Ficou difícil para ele. Um adolescente não pode pegar uma Bíblia fiel, já vai ficar um pouco difícil para ele. Então, existem muitas versões da Bíblia. Mas o fato de existirem muitas versões da Bíblia não quer dizer que são diferentes uma da outra, não. Todas são iguais. Apenas a forma de comunicação é que ela é mais leve ou mais pesada. Mas são todas iguais. E um detalhe, queridos, a Bíblia ela foi escrita num período de aproximadamente 1.500 anos. Aproximadamente 1.500 anos. É como se fosse lá de Cristo até nós aqui.
1.500 anos essa Bíblia ela foi escrita. E nesse período, algumas pessoas vão questionar: mas foi escrita por homens, foi escrita por não sei por quem, por isso, por aquilo, o cara inventou, o cara tirou, o outro botou, o outro modificou, e a Bíblia está toda transformada. Hoje existe a Bíblia do empresário, a Bíblia do não empresário, a Bíblia da mulher que ora, da mulher que chora, da mulher que implora. Tem tanta Bíblia, França, e tu acha que isso está normal? Tá, querido, está tudo dentro da normalidade. Não tem nada que esteja fora da normalidade. Aliás, fora da normalidade é o questionador, o cara que questiona. Apesar de que questionar é saudável. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 11, se não me falha a memória, lá no versículo 19, que é natural que haja divergência entre os irmãos para que eles se aperfeiçoem entre eles. É natural que as pessoas pensem diferente. O que não é natural é quando você está pensando já uma heresia, a coisa extrapolou os limites. Você passou a pensar uma heresia, uma coisa maluca. Esses dias eu vi um pastor, um senhor de idade, e me lembrou muito a um arquiteto que nós tínhamos no Brasil, muito famoso, o Oscar Niemeyer, que morreu com 104 anos. Morreu um comunista. Nunca mudou. E da mesma escola de onde veio Oscar Niemeyer, vieram outros que disseram frases como, por exemplo, você nasce e no decorrer da sua vida você se torna um comunista, depois você se torna um liberal e você morre não comunista. Você aprende o que é uma rebeldia jovem, uma aventura de uma meia-idade, e aprende uma realidade de vida. Mas você não fica estagnado numa coisa só. Tem que haver uma discussão para que você possa chegar a um denominador. Porque o teimoso é aquele cara que tem um único instrumento, e todo problema que ele encontra, ele vai pensar que é um prego. E mais uma filosofia lá para o teimoso. O teimoso, querido, é aquele que não muda de estratégia, ele insiste ali em bater no prego. Ele não procura variar. Não, eu já bati aqui, deixa eu bater aqui, ali, ver se eu consigo, mas ele continua insistindo. O teimoso é aquele que não para e muda a estratégia. Ele continua insistindo, mas no mesmo local. Então isso é o teimoso. É diferente do persistente, que ele tem uma variação, ele muda. Então a gente está vivendo uma era, queridos, aí, de alguns grupos que se denominam ateus, agnósticos, pessoas livre-pensadores. O problema é que, enquanto ele é um livre-pensador, um agnóstico, um ateu, a gente não tem nenhum problema com isso. Mas quando ele ultrapassa esse ponto e tenta influenciar uma pessoa sem o mínimo de conhecimento, principalmente o conhecimento bíblico, aí a coisa desaba, queridos. Aí a coisa fica ruim. E isso para um crente é triste, é lamentável, porque o crente ele precisa dominar pelo menos o instrumento que ele trabalha, que é a Bíblia. Crente que não conhece Bíblia, ele precisa nascer de novo. Eu não estou dizendo que tu tens que ser um PhD, a gente já falou isso. Precisa ser um PhD, um mestre, um cara que manja. Até porque na época de Jesus não andava com a Bíblia embaixo do braço.
Os discípulos de Jesus não andavam com a Bíblia embaixo do braço. O máximo que existia ali era um rolo e estava lá na sinagoga. Eles tinham que ir lá e consultar aqueles rolos. Então não precisa ser, mas também não pode ser um cara apático, ignorante à palavra de Deus. Tem que ler, tem que entender, para que outra pessoa não te coloque no bolso, para que outra pessoa não venha e te esmagar ali dentro do bolso e você fica ali, eu não sabia, agora que eu tô sabendo. E a gente sabe, queridos, que o cara que não tem algo a te passar de concreção, ele vai te levar ao buraco. E no final, a Bíblia diz que 2 cairão dentro do buraco. O cara que não lê a Bíblia, o ignorante, o indouto, e o falsário, vai cair junto dentro do buraco. Porque ele acha que ele acorda ali, o malandro, e vai conquistar alguém durante aquele dia. Mas isso é na cabeça dele. No fundo, eles cairão em desgraça. Por isso nós falamos agora um pouco sobre Malaquias, que diz: eu, o Senhor, não mudo. O que eu era antes, eu sou hoje e serei no futuro. Apesar de que Deus foi didático nessas informações, por conta de que para Deus não tem o tempo, não existe a figura do tempo para Deus. Aí, queridos, a gente precisa entender alguns pontos. Entender alguns pontos importantes para que nós não venhamos a passar vergonha. A Bíblia diz, a nossa Bíblia que nós conhecemos hoje, seja ela Almeida, corrigida, fiel, revisada, duplicada, triplicada, seja a de Jerusalém, a de Genebra, seja a Bíblia que for, ela é só uma, só muda mesmo a comunicação da linguagem. E ela foi escrita, como eu disse, num período de aproximadamente 1.500 anos. Passaram-se 1.500 anos para essa coleção ser concluída, e foi concluída por aproximadamente 40 pessoas. 40 homens, como por exemplo Moisés. Moisés, ele deu lá o pontapé inicial, escreveu 5 livros. Aí vem um cidadão e diz: olha, mas ninguém prova que Moisés escreveu esses 5 livros. E aí eu pergunto, e o que eu tenho a ver com isso? Se ninguém prova que Moisés escreveu 5 livros ou deixou de escrever 5 livros. Não, a ciência já comprovou que Moisés fez isso. Outros vão dizer que Moisés nem existiu. Tem uma galera aí que diz que Moisés não existiu. Isso não tem nada a ver conosco, queridos. Absolutamente nada. Ele tem um processo de fé, de crença. Ele crê de uma maneira, aliás, ele nem crê em Deus, ele crê, mas ele tenta tumultuar o meio de campo para tentar desestruturar aqueles que estão firmes na fé. Então ele vai dizer: não, mas não foi Moisés, outro foi Moisés que escreveu só 3. Isso para a gente não importa nada, queridos. Absolutamente nada. Até aí está tudo tranquilo. Moisés foi um legislador egípcio que escreveu 5 livros da Bíblia, os quais os judeus hoje chamam de Torá, e é o livro sagrado dos judeus. Aí veio lá um outro general de guerra lá chamado Josué, escreveu mais um outro livro. Vieram os juízes. O que eram os juízes? Era o povo eram pessoas comuns do povo. Recentemente eu estive no interior, onde o fórum da cidade, para tomar uma decisão acerca de uma determinada comunidade, eles perguntavam lá, eles consultavam o pastor daquela comunidade.
e perguntavam se aquele indivíduo ali procedia bem, procedia mal, como é que ele agia com aquele povo daquela comunidade, e o pastor passava as informações tranquilo. Com base nessas informações, e mais do que o fórum tinha, o juiz tomava uma decisão. Então, na época dos juízes, queridos, quem eram os juízes? Pessoas comuns do povo, lavradores, cultivadores, agricultores, pescadores, esses eram os juízes. Homens valentes, homens intrépidos, que não temiam, esses eram os juízes. Como Jefté. Jefté foi um cara que foi abandonado pela família dele, jogado, expulso de casa, os irmãos dele o desprezaram e ele foi morar no morro. A Bíblia diz que ele foi morar no morro. E lá no morro ele atraiu tudo quanto foi que não prestava. Se existisse droga, o que vocês pensarem, ele atraiu para si. Mas ele atraiu os corajosos, os que agiam mesmo. É tanto que quando Israel entrou em conflito, o cara disse: rapaz, eu conheço um galeroso que era de Israel, chamado Jefté, que mora lá no morro. Esse vai para a guerra, se você chamar ele vai. Então quem eram os juízes? Esses aí. Esses eram os juízes. Eles também escreveram a história. Gideão, Débora, todos esses aí passaram a escrever a história do povo de Israel. Depois vieram pessoas mais requintadas, como Esther, Ruth, vieram fazendeiros como Jó, vieram príncipes como Isaías, vieram caseiros como Obadias. E quando eu digo caseiro, é o cara que toma de conta do sítio. Aliás, essa palavra está até proibida hoje no Brasil. Não se pode mais chamar caseiro, doméstico. Não pode, é proibido. Você faz uma peça jurídica, coloca lá doméstico, o juiz vem entrar numa neura de que aquilo ali é proibido. Por isso que estamos sendo duramente repreendidos por outras nações, porque quando não se tem um governante de fato, um cara que realmente governe o seu povo, vem outro e governa, e assim funciona. Então a Bíblia foi escrita por esses homens simples do povo. Ah, França, mas como que tu me prova que Malaquias escreveu o livro? Eu não tenho que provar nada. Não tenho que provar nada. Isso já foi consagrado com o tempo. Não posso mais abrir uma questão de que Malaquias não escreveu o livro e tal. Não tenho que provar nada. Eu tenho que ter fé, queridos. Esse é o meu princípio. Eu tenho que ter fé, porque a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. E eu lá quero saber se Malaquias escreveu, se tem lá, eu vou comprovar que foi isso. Não é para nós. Isso é para o ateu, para o ímpio, para o agnóstico, para quem quer que seja. Mas para você que é crente, a importância é você crer, acreditar. E quando nós falamos em acreditar, nós não estamos aqui empurrando o indivíduo num abismo escuro, um salto no escuro. Não é esse salto no escuro. É fé, queridos. Fé. E não adianta o cara dizer: não, mas a ciência não tem nenhum valor para a religião. Nada, absolutamente nada. Aliás, não existe ciência sem a religião. Não existe ciência sem Deus, queridos. E esse questionamento ele vai para a eternidade. Não sou eu que vou resolver isso. Isso vai para a eternidade. Qual o meu papel? É conhecer o meu instrumento de trabalho, que é a Bíblia.
Preciso conhecer o meu instrumento de trabalho. Preciso atualizar o meu instrumento de trabalho para que ele se adeque, para que ele se assemelhe aos meus dias de hoje, cultural. Não. Eu é que tenho que me adequar a ele. É o contrário, a gente inverte a lógica. E nesse joguinho de palavra, você vai se deixando levar pela coisa. Muitos se deixam levar. Ah, mas no passado a Bíblia fala muito sobre esse assunto, e hoje a gente vê que se a gente for seguir o passado, não dá, França. Como resolver essas coisas? A Bíblia foi escrita para um povo e ela é refletida para vários povos. A Bíblia foi escrita para uma determinada ocasião, para um determinado problema, para um determinado povo, e que vai ser refletida, reverberada por vários povos e para vários povos. Então, a primeira lição que a gente tem que tirar é essa daí. Não vou tentar adequar a Bíblia ao que eu penso. O que eu penso é irrelevante, queridos. A Bíblia, ela tem que ser pensada como ela pensa. Como ela pensa no nosso contexto social, cultural. É assim que funciona. Ah, mas a Bíblia, você abre com recorrência alguma rede social e você vai encontrar muitas pessoas na Bíblia tem várias contradições para ele. Por quê? Porque ele não lê, ele não sabe, não conhece a Bíblia. Não, mas ele já leu, está escrito lá, mas não entendeu, queridos. Não basta ler, tem que entender. Você lê, penetra no seu cérebro e depois ela tem que descer 30 centímetros até o teu coração. Funciona dessa maneira. Exatamente dessa maneira. Então, se a gente não caminhar segundo a palavra do Senhor, dificilmente a gente vai caminhar longe. Dificilmente a gente vai caminhar longe, vai caminhar perto. Longe, não. É necessário que faça uma atualização, não na Bíblia, mas na nossa mente. E Paulo vai dizer isso lá em Romanos 12, quando ele diz: não se conformem com esse século, não tome a forma desse mundo. Não tome a forma desse mundo, ou seja, não se amoldem, não criem uma forma para você como se fosse uma forma de bolo, que vão sair vários iguais. Não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pelo poder da vossa mente. A gente não pode criar uma forma, não pode se tornar uma réplica. João Batista, quando perguntaram deles: és tu o Cristo? Ou tu és um dos profetas? Ele disse: eu não sou Cristo, não, nem profeta eu sou. Ele disse uma frase muito importante, queridos: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não disse: eu sou um eco. Jesus fala lá: e eu sou o eco, bem aqui. Não foi eco. Jesus não nos fez um eco, nem um boneco. Não nos tornou um eco. Tem cara que ele se veste como... Tem um pregador famoso. Ele não é pastor, é um pregador famoso, que ele anda com um acessório, o camarada também anda com acessório. Ele anda com óculos, o camarada anda com óculos, e ele anda com cinto, o camarada anda com cinto,
ele anda de um jeito, ele caminha de um jeito, o camarada caminha igualzinho a ele. E se os dois chegarem, ninguém sabe quem é quem. Porque ele é uma cópia, querido. Ele não é um original, ele é um falsificado. Por isso nós temos que ser genuínos, originais. Ele é ele, eu sou eu, não dá para confundir as coisas. Ele age de uma determinada maneira, eu acho de outra maneira, e isso está tudo bem, não tem nenhum problema. Deus não fez os nossos dedos todos iguais, são diferentes, mas todos têm um propósito. Agora, imagina se você tivesse uma mão com os dedos todos iguais, você ia estranhar. De cara você ia tomar um susto, tem alguma coisa errada nesse negócio. Então o que nós precisamos é aprender a dominar a nossa Bíblia. Nós falamos muito em ler a Bíblia, e isso é saudável, queridos. Ler, estudar ela, entender ela, e questionar, riscar lá, ó, pegar a Bíblia, riscar, vermelho, azul, vai riscando ela toda. Quando ela estiver toda riscada, você compra uma outra, igualzinha. Mas estude, leia, não deixe que um lobo ele possa lhe tragar. Não, mas a Bíblia diz isso e tal, e ele ainda afirma com convicção. O interessante é que ele só vai atrás da ovelha, ele nunca encontra o pastor das ovelhas. Jesus, quando chega num casamento, numa festa, um discípulo pergunta para um discípulo de Jesus, um discípulo de uma outra equipe, de um outro cidadão. Ele vai e pergunta para o discípulo de Jesus. Para Jesus mesmo ele não vai perguntar não, mas ele pergunta para um dos discípulos. Ele diz: olha, escuta, nós aqui estamos na festa comendo, participando, mas vocês aí, discípulos de Jesus, não estão jejuando. Nós estamos, mas vocês não estão jejuando. E Jesus vai dizer uma coisa muito interessante: pode porventura os filhos das bodas jejuarem enquanto o noivo está com eles? Talvez essa resposta que Jesus deu fique um pouco confusa na nossa mente. Eu não entendi, França. Mas Jesus vai perguntar o seguinte: escuta, pode porventura um cara que está jejuando vir para uma churrascada? Não pode, isso aí é um infeliz ou no mínimo um fariseu. Se ele está jejuando, que ele fique lá na casa dele, orando, lendo, não tem nenhum problema nisso. Aliás, legal, vá lá, jejue, leia sua Bíblia, tire seu tempo de qualidade com Deus, beleza. Mas não saia de lá para criticar o indivíduo que está lá, festejando com o noivo. Você tira um dia de propósito e diz: hoje eu vou jejuar, vou ficar na graça e vou dar um tempo por aqui, apesar de que a minha irmã está fazendo o casamento dela. Dá um tempo, você diz: quer saber de uma coisa? Curiosidade é terrível, né, queridos? Eu vou lá dar uma olhada como é que está o casamento lá, como é que está rolando lá a parada. Passa um cara com uma bandeja daquele de olho de sogra, chega bem piscando. Você passou o dia todo no jejum. O cara empurra, você pula e diz: não, eu estou de jejum, estou na graça. Passa outro com uma picanha daquelas que só o Reginaldo sabe fazer. Você olha e diz: não, eu estou na graça. Pelo amor de Deus, cara, se está na graça, vai para casa, meu. Jesus vai dizer isso aí: olha, o fariseu, quando tu jejuares, limpa essa tua cara feia, passa um óleo, passa aí um creme, um Garnier, sei lá, um desses cremes aí, dá uma arrumada nessa tua cara feia, limpa o rosto, dá um trato. Porque do jeito que tu está aí, além de tu ficar um cara mal visto aqui, a tua recompensa tu já recebeu. Não vai achar que tu se mostrando contristado, tu vai chegar diante de Deus e: ah, Senhor, eu passei o dia todo jejuando,
o irmão ali só merendando, só na boa. Não, Deus não vai nessa conversa, porque Deus não pensa como nós pensamos. Deus não age dessa maneira. Por isso a importância de nós conhecermos, queridos, nossa Bíblia. Por isso nós precisamos entender um pouco sobre a nossa Bíblia. Nossa Bíblia tem 39 livros no Velho Testamento, dos quais foram escritos por esses homens. Reis, foi escrito por pescadores, homens do campo, legisladores, guerreiros e por aí vai, fazendeiros. Já o Novo Testamento, ele também foi da mesma forma escrito por homens do campo, agricultores, pescadores, fazendeiros. Foram escritos dessa maneira. Acredito que os dois intelectuais que escreveram livros na Bíblia foi Moisés e Lucas, né? Eram dois homens intelectuais. Paulo também foi um grande homem, mas não era tão intelectual quanto esses dois. E quando você passa a conhecer, passa a verificar a história, nossa primeira tradução da Bíblia para a nossa língua portuguesa foi traduzida por um camarada chamado João de Almeida. João Ferreira de Almeida, por isso que a nossa Bíblia a tradução lá é Almeida, outros chamam de Almedinha. A intimidade chegou a esse ponto. Esse cara começou a traduzir essa Bíblia aos 17 anos, morreu e não conseguiu concluir toda a tradução. Depois vieram outros e concluíram toda a tradução da nossa Bíblia. Foi a primeira Bíblia a ser traduzida para o nosso português, foi a Bíblia de João Ferreira de Almeida, pastor João Ferreira de Almeida. Ele foi quem traduziu pela primeira vez a nossa Bíblia para o português. Aí a importância da gente começar a entender as coisas, queridos. Hoje nós temos recursos maravilhosos que podem tirar dúvidas e mais dúvidas. Mas a princípio é isso, precisamos conhecer a nossa Bíblia. Quando alguém tentar enfiar o dedo na tua cara, tu ter como argumentar com ele, se é que é possível argumentar com um indivíduo desse. Porque na grande maioria, os que batalham contra você são pessoas da própria casa, são pessoas da própria fé. Gente que diz que persevera no mesmo Deus que você também persevera. Esses são os teus acusadores. Jesus não foi crucificado por estranhos, mas pelo seu próprio povo. Seu próprio povo crucificou ele. E faltou o que, queridos? Sabedoria. Faltou sabedoria. Crucificaram o Senhor por falta de sabedoria. Daí a importância de conhecermos o nosso instrumento de trabalho, o nosso instrumento de evangelização. E questionar bastante. Opa, tem algo aqui que eu não estou entendendo, isso aqui eu vou dar uma riscada. Vou perguntar para a galera me responder isso aqui domingo, ou terça, ou quarta, no dia que você tiver lá seu grupo, seu discipulado. É necessário que a gente, por falar em discipulado, como eu vi lá num grupo que ninguém escolheu ninguém para discipular, eu já escolhi um e vou começar a qualquer hora, vou só ligar. Estamos indo, querido. E eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, queridos. E leve sua Bíblia, seu celular, seu smartphone, seu tablet, mas de forma que tenha a Bíblia lá dentro. Está aqui a sua Bíblia.
A galera está me acusando que é só redes sociais e tal. Não, aqui tem a Bíblia. E aqui não tem negócio de, porque a letra está pequena, eu enxergo mal, ela aumenta, fica gigante. A letra fica grande e você chega ali e consegue ler. Mas essa Bíblia é feia, muda a capa, bota para cor de rosa, linda, maravilhosa. E assim vai. A versão está muito complicada, França, muda a versão. Tem várias versões aí, King James, essa aqui, maravilha. E você vai aprender, querido, não vai deixar mais o inimigo no teu ouvido querer te acusar. Isso não, parou. Aqui não, meu irmão, aqui já vou fechar essa brecha aqui para ti. Mas não desista da sua Bíblia, queridos. Não desista de ler. Antigamente, o caboclo botava uma bem grande, grossa, embaixo do braço, que era para o povo ver que ele era crente mesmo. Devia todo mundo, mas ele andava com a Bíblia. Não desista da sua Bíblia. Não desista de defender a sua fé. A Bíblia diz lá em Pedro que nós teremos que estar preparados para defender a nossa fé. Não é defender Cristo, não. Cristo não precisa de ser defendido, mas defender a nossa fé. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos dê dias maravilhosos, para que a gente possa poder superar esses problemas que no dia a dia eles surgem diante de nós. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus que está nos céus, que mora nos nossos corações, que nos dá sabedoria e inteligência, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu creio, Senhor, que entendi a Tua palavra e que vou passar a me dedicar mais e mais, ó Deus. Existem aproximadamente 2.500.000 cursos de teologia, Pai. Me dá um, só quero um, para que eu possa estar compartilhando os meus momentos contigo, Senhor. Coloca no meu coração o desejo de estar contigo, Senhor, de se aperfeiçoar, o desejo de cada dia mais me aperfeiçoar na Tua palavra. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor não muda. O Senhor foi, o Senhor é e o Senhor será. Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos maravilhosos, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é muito bom, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Por essa família maravilhosa, por aqueles que estão enfermos, que estão longe de nós. Alonga a Tua mão, Senhor, e toca neles. Porque Tua palavra diz que na Tua mão não está encolhida para que não possa abençoar. Então toca neles, Pai. Oramos, meu Deus, por aqueles que estão sofrendo, que perderam sua casa, seu lar, pela enchente, por terremotos, que estão desabrigados. Oramos principalmente pelas crianças, meu Pai, que são indefesas. Tua palavra diz que delas é o reino dos céus, meu Pai. E pedimos de todo o coração, Senhor, alonga Tuas mãos e protege essas crianças. Que haja fartura de alimento, meu Pai. Que nesse momento nós possamos esquecer as nossas diferenças de egoísmo e que possamos dar as mãos uns aos outros e ajudá-los, Pai. Abre o nosso coração, Pai, que possamos agir, não apenas falar, mas que possamos agir e abençoar essas pessoas também, Senhor. Deus, muito obrigado por esse culto maravilhoso.
por todos os gestos aqui em teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nos dá uma semana alegre, uma semana feliz, uma segunda-feira de bênçãos. E essa é a nossa oração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.